Pessoal chegando aí, boa noite. Só aguardar nosso convidado aqui, o Dr. Tiago, entrar para a gente começar a nossa live. Vamos lá. Boa Fala, noite. Dr. Olá, Tiago. tudo bom, Lucas? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Olá. Boa noite. Então, pessoal, a gente vai começar nosso encontro de hoje aqui, a live da nossa equipe. Falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica e um pouco de longevidade, expectativa de vida para vocês, tá? Para quem ainda não me conhece, sou Rafael, sou um dos cirurgiões bariátricos da nossa equipe. Hoje, como convidado aqui, Dr. Tiago, que também é da nossa equipe, nosso residente, assistente, né, que já está com a gente há um tempinho aí numa fase de treinamentos aí. Então, ele Sim, é nosso sim. convidado de hoje. Então, sintam-se à vontade para deixarem perguntas, tá? É um papo bem tranquilo aqui. Vamos, né, para dar um pouquinho de embasamento, a gente vai trazer um pouco de artigos científicos que eu pedi para o Thiago para que a gente separasse aqui, até para trazer um pouco mais de ciência aqui no nosso bate-papo aqui, tá bom? Então, eu acho que o objetivo hoje da live é, de fato, né, concretizar o benefício da cirurgia bariátrica para quando a gente está falando em aumento da expectativa de vida, em aumento da longevidade. Então, a gente observa muito isso tanto na rotina do nosso dia a dia, por conta das comorbidades que estão envolvidas aí com a cirurgia, né? E a cirurgia melhorando muito esses níveis de comorbidades, bem como no nosso cotidiano, né? Eu sou um dos assistentes de dois serviços aqui de Campinas de cirurgias de urgência e a gente vê na prática o que acontece quando chega um obeso com uma urgência, né, com uma emergência, a dificuldade de se trabalhar tanto exames quanto cirurgias de urgência ou de emergência. Então, tudo isso faz bastante diferença aqui. Para a gente começar nosso bate-papo, Tiago, o que a gente poderia falar para o pessoal que está assistindo aí, em termos das indicações aí da cirurgia e das comorbidades, né? Sendo que em 2016 o CFM aumentou o rol dessas comorbidades que vieram aqui para a gente poder indicar a cirurgia, principalmente nos níveis de obesidade aí, grau 2. O que você pode falar para a turma aí? Boa noite, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu sou formado em cirurgia geral pela PUC, já conheço a equipe desde a residência de cirurgia geral e depois pude ter essa honra e oportunidade de aprender junto a eles aí a parte de cirurgia bariátrica e tem sido uma experiência muito boa. Como o Dr. Rafael estava comentando sobre a extensão da longevidade, né, da expectativa de vida em pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, eu trouxe um dado aqui que é de mortes em geral, do número de óbitos em geral, que 69,3% dos óbitos no geral no mundo estão relacionados com doenças crônicas não transmissíveis. E como eu vou explicar aqui ao longo da live, a grande maioria delas a gente engloba e consegue melhorar e controlar com a cirurgia bariátrica, com redução de Certo. peso e essa melhoria. É isso aí. E falando da indicação que o Dr. Rafael comentou, hoje no Brasil a indicação é feita para pacientes em obesidade grau 2, que é uma obesidade moderada, que a gente classifica com IMC de 35, desculpa, de 35 a 40, perdão, que tenham comorbidades associadas. No início, Perfeito. nós temos a diabetes, a apneia do sono, pressão alta, a dislipidemia, a doença coronariana e as osteoartrites, como comorbidades que levavam à indicação da cirurgia. Em Isso aí 2016, até 2016, né? Até 2016, essas eram as grandes comorbidades aí que norteavam as indicações cirúrgicas, né?
Depois de 2016 foram acrescentadas outras comorbidades, acho que você pode até Sim, complementar isso para a gente. E muito recentemente tem se falado muito de cirurgia metabólica, né? São aqueles pacientes com IMC de 30 que possuem um diabetes de difícil controle que também podem ser submetidos aí a esse tipo de cirurgia. Mais algumas comorbidades aí para a gente chamar a atenção, Thiago? tem uma lista grande que foi acrescentada aqui em 2016, estou com ela anotada aqui para auxiliar, são doenças cardiovasculares, que engloba aí infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, o acidente vascular cerebral, a fibrilação atrial, entre outras, a asma grave não controlada, pedra na vesícula, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, as hérnias de disco na coluna, a doença do refluxo gastroesofágico, que tem a indicação de tratamento cirúrgico, pacientes que têm episódios repetidos de pancreatite, infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, mulheres que tenham incontinência urinária, causada pelo esforço, síndrome do ovário policístico, veias varicosas, mas aqui a gente tem doença hemorroidária e é importante também frisar esses dois últimos itens aqui, que é mais a parte psicológica, que é a estigmatização social e a depressão. Isso foi uma das legal coisas. ver esses itens serem colocados para mostrar quão multifatorial é a doença obesidade. Com certeza. Como ela engloba uma série de fatores, não só visíveis, né, visuais, como de ordem emocional e do metabolismo. Com certeza. Existe um serviço, não sei se todos que estão assistindo conhecem, que é chamado de Vigitel, que é um serviço do Ministério da Saúde, por serviço de vigilância mesmo via telefônica, que acaba norteando aí as doenças crônicas, né? Tentar identificar essas doenças crônicas. E quando a gente tem um estudo sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, baseado pelo Vigitel, que nós temos 14 milhões de pacientes que são elegíveis para cirurgias bariátricas no Brasil, né? E a gente não consegue, né, nem chegar perto disso em termos de cirurgias anuais. Então, assim, acho que a gente está melhorando bastante a percepção, a própria percepção dos nossos colegas médicos, né, da equipe multidisciplinar. Aí vai entrar muito cardiologista, nós vamos falar de alguns estudos sobre cardiologistas hoje aqui, envolvendo hipertensão, dislipidemia, que são essas principais diabetes, que são as principais doenças metabólicas envolvidas aí, né? Tiago, você trabalha com a gente no serviço de urgência, né? Sim. Já foi residente de cirurgia geral de um grande hospital aqui de Campinas, e a gente percebe também dificuldade no atendimento desses pacientes na fase inicial aí de uma urgência e emergência, né? Claramente. O paciente obeso, né, a gente vai até explicar aqui um pouco, ele de base é um paciente inflamado. Então, o desenvolvimento das patologias já é diferente, de um manejo um pouco mais complicado do que em pacientes que não são obesos, tá? E essa dificuldade a gente encontra desde o diagnóstico, um exame físico que já é um pouco mais dificultado por causa da gordura do paciente, então a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade na palpação abdominal, às vezes de alguma patologia de ordem de trato gastrointestinal e tudo mais, e vai longe até dificuldades de diagnóstico para a realização de exames de imagem, como tomografia, que precisa de alguns equipamentos especiais que não é todo hospital que tem, e pacientes que acabam precisando de uma abordagem cirúrgica, que é o nosso contato ali, a gente também percebe a dificuldade maior em operar esses pacientes, uma dificuldade técnica mesmo, Sim. que é mais difícil do que um paciente que não é obeso. Acho que o problema já começa no atendimento, na primeira consulta, né? Desde o acolhimento, às vezes alguns certos até preconceitos até de quem está na porta atendendo, desde pegar um acesso, o paciente entrar na tomografia, já chega, já olha, esse daqui não consegue pesar na tomografia, então todos os processos de atendimento de um paciente obeso vão estar alterados. E daí nós vamos falar, né, sobre a importância da cirurgia de fato, tentando inverter esse desfecho,
trazendo aí esse paciente para, né, para que ele possa ter uma melhora na expectativa de vida. A gente costuma usar de exemplo, assim, para os pacientes, né? Converso bastante, principalmente quando o paciente fala, nossa, mas o que hoje, eu atendi um paciente que até me deixou meio, um menino de 25 anos de idade, falou, mas o que a cirurgia, eu vim aqui para isso, o cardiologista me achou que eu tinha indicação, mas o que isso vai me acrescentar? Eu falei, quando você pensa nos seus avós, assim, né? Você tem avós, tios e tudo mais, você pensa em gente que tá saudável, obeso? Aí ele falou, doutor, realmente não, meus avós eram obesos, os dois morreram com 50 anos de idade, tiveram infarto. Então, assim, às vezes a gente precisa de algum tipo de estalo aí para poder pensar nesse tipo de percepção, né? Sim. Até porque as principais comorbidades que acompanham a obesidade, que é a hipertensão e a diabetes, que a gente vai conversar aqui, são doenças que todo médico explica até dessa forma para os seus pacientes, que são doenças silenciosas. Sim. E elas começam a ter sintomas quando é uma doença mais avançada. E isso dificulta, às vezes, o paciente, e até dependendo de alguns médicos, terem essa percepção de o quanto a obesidade está afetando a saúde da pessoa a longo prazo. Sim, com certeza. Então, entre as doenças silenciosas aí que a gente pode citar, a hipertensão é um fator importantíssimo para isso, né? Ela só aparece, só começa a dar sintomas no momento em que realmente as coisas estão importantes e o prejuízo de saúde já vem sendo posicionado. Diabetes, muito importante, também outro tipo de doença silenciosa, dislipidemia, esteatose hepática e por aí vai. Então, às vezes, o diagnóstico não é fácil de se fazer, essa percepção é difícil e os profissionais têm que estar habituados a entender isso para poder pensar de fato o quanto antes e tentar pensar numa resolução do quadro o quanto antes, né? Então, hoje em dia, os estudos vêm mostrando que aqueles pacientes que a gente operou mais precocemente, as indicações de cirurgia são uma prova disso, né? Então, as indicações de cirurgia vieram diminuindo até em relação ao peso desse paciente. Então, hoje existe cirurgia para paciente que tem um IMC de 30, que tem uma obesidade grau 1. Então, por quê? Foram percebendo que esses que não operamos na obesidade grau 1, operamos depois de 5 anos, 10 anos, obesidade grau 2, grau 3, pacientes super obesos e assim por diante. Outro fator importante também, né? Vamos destrinchar primeiro aqui as comorbidades e aí a gente fala dos estudos e realmente dos benefícios que a gente teve desses estudos aí. Outro dado importante é em relação a câncer. A percepção de câncer, né, até justamente por conta toda essa inflamação que a gente tem, né, desse paciente obeso, inflamado, câncer, mudando citocinas, mudando as células de defesa, mudando a morte celular, tudo isso gerando câncer. Então, hoje em dia, a gente já tem vários cânceres que já estão relacionados à obesidade, mulheres muito importantes, câncer de mama, câncer coloretal, câncer de útero, né, câncer de estômago. Tudo isso a gente tem indícios aí de que a obesidade também tem relação, né? Sim, sim. A preparação para a live, nesse acompanhamento com a equipe aí, estudando a obesidade um pouquinho melhor, eu vi um artigo do New England, que é uma revista muito importante de medicina, que publicou um artigo, uma revisão de outros 1000 trabalhos, é um estudo bem grande que mostrou a influência da obesidade e a relação com os cânceres. Que eram esses todos que você disse. Inicialmente a gente tinha um número menor que conseguia se obter essa relação e hoje em dia conseguiu ver que cerca de 20 a 25 cânceres têm relação com a obesidade. Hoje são em torno de... Normalmente a gente se fala em torno de 22 a 25 tipos de câncer que tem relação, né? Os principais, esses que eu falei, mais bexiga, né? Próstata, estão normalmente relacionados aí à obesidade, sim. Quanto aos estudos, né? Agora, para a gente trazer um pouco de embasamento científico aqui para quem está acompanhando a gente, o que você pode falar para a gente dos estudos aí de hipertensão? O que nós temos de resultados? O que a cirurgia bariátrica tem mudado de desfecho nesses pacientes com hipertensão, por exemplo, em pacientes com diabetes e assim por diante? Aí? Bom, falando da hipertensão primeiro, a gente tem um estudo
muito próximo nosso, que é da Universidade de São Paulo, um estudo brasileiro, chama Estudo Gateway. Ele foi feito uma avaliação ao longo de 3 anos. Eles pegaram 100 pacientes e dividiram em 2 grupos, na metade de pacientes que fizeram tratamento da obesidade com a cirurgia e o outro grupo fez apenas com mudança do estilo de vida, um aconselhamento e essas outras opções não operatórias. E o resultado que obteve-se nesses 3 anos de estudo é muito interessante. Foi de 40% da remissão da hipertensão arterial sistêmica nos pacientes que foram submetidos à cirurgia. E não é um valor que eles conseguem obter só com um tratamento clínico. Uma prova disso é que os pacientes que foram submetidos à cirurgia, eles falam de 72% a 73% deles conseguiram diminuir até 30% a quantidade de medicamento que eles tomavam para pressão alta. Então, assim, em 3 anos é nítido essa evolução favorável. Isso é um fator evidente que a gente observa, inclusive, né, na nossa rotina de consultório, já no primeiro ano de pós-operatório, né? Eu costumo perguntar e deixo anotado sempre ali nos pacientes que eu atendo, as medicações que eles já tomavam, justamente sempre quem passa comigo lá sabe disso, que eu sempre estou perguntando como é que estão as comorbidades, passou no cardiologista, passou no endocrinologista. Esse acompanhamento multidisciplinar, né, com uma certa frequência, vai fazer com que esse paciente diminua até suas medicações, né? Porque precocemente a gente consegue diminuir muito isso. E essas medicações hipoglicemiantes, principalmente, normalmente são as primeiras que a gente consegue tirar. No estudo Gateway, eles focaram, né, nesse primeiro braço do estudo. Hoje a gente tem braço do Gateway falando até de prevenção de doenças renais, né? Então tá para sair esse negócio novo, quentinho agora de 2020 para sair em 2021, que vai mudar a questão da percepção das doenças renais relacionadas à obesidade e cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica tem se mostrado um fator protetor para aqueles pacientes que desenvolveram insuficiência renal também. Obviamente, a gente tem ação da hipertensão, nós temos ação da dislipidemia, nós temos ação dos fatores genéticos e assim por diante. Mas isso realmente tem mudado muito o desfecho. E a gente percebe claramente que os pacientes diminuem muito a quantidade de medicação, principalmente já no primeiro e segundo ano de pós-operatório. E, inclusive, essa remissão que eu citei dos 40%, eles colocam como ter a pressão arterial controlada sem a necessidade de medicamentos. Então, são pacientes que não precisaram mais de medicamento para ter a pressão controlada, uma remissão completa da hipertensão. Bastante interessante. Ele fala também, né, que me lembro, fala da questão do LDH, ele fala bastante também da redução do IMC, né, além da hipertensão. Então, tudo isso são coisas que tem corroborado bastante. Antigamente se falava muito, mas a gente não tinha muitos estudos, né, randomizados, prospectivos, mostrando isso. E hoje em dia é inegável, né, o papel da cirurgia. Não podemos esquecer, obviamente, que as medicações são muito importantes no tratamento, o tratamento clínico, dieta, exercício físico fazem parte da rotina, fazem parte do tratamento, né? Mas a gente tem essa percepção que, de fato, aí as medicações são diminuídas e a remissão da hipertensão também. Tem algum estudo sobre câncer que você chegou a ver? O de câncer era esse do New England, que eu comentei com você, que foi uma revisão de 1000 outros trabalhos e eles mostraram justamente essa relação essa correlação entre obesidade e câncer. 87% das mulheres que têm câncer de útero, de endométrio, eram pacientes obesas, nessa revisão que eles fizeram. Então você vê quão intimamente relacionado está, né, a obesidade com esses cânceres. Maravilha. Outro estudo legal da hipertensão é o SOS. Ia falar dele. A gente conversou. Certo. É um estudo sueco, e o interessante dele é que ele foi o primeiro estudo prospectivo feito, que fez o acompanhamento aí de cerca de 4.000 a 5.000 pacientes. Ao longo de 15 anos eles acompanharam.
metade de tratamento cirúrgico também para obesidade e a outra metade só com as medidas de mudança do estilo de vida. E esse estudo acompanha os resultados do Gateway, que é um pouco mais curto, e mostra que em 15 anos também houve queda em 30% dos eventos cardiovasculares, então, eventos como infarto, agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, nos pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia. E uma queda de até 50% na incidência da doença da hipertensão. E o legal é que esse estudo, ele levou em conta vários tipos de cirurgias, né? Sim. Cirurgias restritivas, cirurgias desabsortivas, cirurgias de componentes mistos aí, né? Então, levou em conta o bypass, o sleeve, até a colocação de banda gástrica. Isso. A banda gástrica, que até ano passado ainda era uma cirurgia que era feita. Hoje em dia, a gente tem dificuldade até dessa prótese para comercialização, por conta de termos cirurgias melhores, cirurgias mais eficazes a longo prazo aí, né, para esse tipo de questão. Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. O Ércio perguntou em relação à Covid, a gente já vai falar da Covid daqui a pouquinho. Vi que a Marisol mandou uma pergunta aqui também. Vamos lá. A Marisol falou a questão de adolescentes, eu já comento a seguir aqui, só para não perder o fio da meada. Giovana perguntou aqui, ó. Quando o paciente tem diabetes mellitus tipo 2 e realiza a redução gástrica, ele continua tomando remédio para controlar? Sim, tá? Normalmente, no pós-operatório imediato, né, que vai ali logo após, no dia seguinte à cirurgia, no pós-operatório inicial, nos primeiros meses, ele continua com as medicações. Fica a critério do endocrinologista, que é normalmente quem prescreve essas medicações hipoglicemiantes, suspender a medicação. Obviamente que existe um bom senso, né? Existem alguns pacientes que acabam fazendo um pouco de hipoglicemia. Pode acontecer isso, né? No pós-operatório a gente já reduz antes, orienta, mas fica a critério do endocrinologista. Mas a tendência é que as medicações no pós-operatório elas sejam diminuídas, né? E na maioria das vezes, nós temos um estudo na nossa clínica que a gente levou em conta, inclusive esse estudo a gente levou para o Mundial de Bariátrica lá em Madrid ano passado, foi apresentado lá, o pessoal gostou bastante. Nós tivemos aproximadamente 92% de remissão do diabetes nos pacientes submetidos à cirurgia de bypass na nossa equipe. 92% dos pacientes deixaram de tomar medicação hipoglicemiante. E 7,5% dos pacientes diminuíram a ingesta de hipoglicemiantes. Então, sim, normalmente a gente fica um pouquinho, estende um pouquinho essas medicações, mas a tendência é que ela seja retirada ou então diminua o volume e a quantidade de medicações. Tá? Deixa eu ver se temos mais alguma cirurgia. Perguntaram aqui em relação... Vou puxar o gancho aqui da adolescente, mas sem perder um pouquinho o nosso foco, em relação à idade para realizar a cirurgia bariátrica, tá? Teoricamente, se você pegar o CFM, a normativa do CFM, após os 16 anos de idade, você tem indicação de cirurgia bariátrica, tá? Abaixo disso, somente em caráter experimental. No Brasil, eu desconheço algum serviço que faça cirurgia bariátrica experimental em pacientes menores de 16 anos de idade. Eu sigo alguns grupos, até hoje mostrei, estava conversando com a minha esposa, que é médica aqui também, em relação a uma colocação de um balão intragástrico num paciente de 12 anos de idade, que perdeu alguns quilos aí, ficou 6 meses e teve bom resultado. Nos países asiáticos, Índia, isso é um pouquinho mais frequente, até cirurgias em pacientes menores de 16 anos é um pouquinho mais frequente também, mas aqui para a gente acima de 16 anos de idade. Tá? Alguns convênios, né, que pode falar de realmente 18 anos de idade, mas pelo CFM, se você for ler o conselho lá, vai falar em 16 anos para poder pensar em cirurgia bariátrica. Mas normalmente entre 16 e 18, às vezes existe uma adequação aí em relação aos convênios para poder liberar a cirurgia ou não. Tá bom? Essa é a situação que a gente tem.
entre até o caráter profilático, né, de evitar o desenvolvimento, que às vezes fica um pouco em dúvida a questão de um adolescente ser um paciente que ainda não tem idade e muito tempo dessas comorbidades para chegar ao ponto de desenvolver algumas complicações, mas é uma Isso. profilaxia, que é um paciente que a evolução natural da doença e da obesidade vai ser surgir essas comorbidades que a gente está comentando aqui. O tempo de doença, que isso é uma coisa que se fala bastante, o que acabou melhorando aí em relação das indicações, né? Principalmente aí 2016 veio reforçar isso para a gente. Quanto antes você abordar esse paciente, melhor. Então, quanto antes você conseguir resolver essa doença crônica, ter o controle, chegar próximo do controle dessa doença crônica, melhor. Doença crônica, é complicado a gente falar em cura, né? Eu acho que eu gosto até de reforçar isso, tomar o cuidado para falar isso, porque doença crônica, dificilmente a gente fala em cura. A gente vai falar de controle. Então, o controle vai ser realmente importante nesses pacientes, tá? Outra coisa que já estamos quase com quase meia hora de live aqui, queria chamar um pouquinho a atenção, né, sobre o Covid. Né, que o Covid, né, falando agora em longevidade, expectativa de vida, no mundo inteiro, os mais afetados pelo Covid foram os idosos e os obesos. Né? Foram os que mais sofreram com a pandemia, que mais sofreram com a taxa de mortalidade aí nesse sentido. Né? Alguns artigos também já falam a favor disso. Até antes de falar dos artigos, eu peguei um artigo aqui francês, mas antes disso, comentar um pouco de experiência minha, trabalhando em plantões tanto de urgência, pronto-socorro, cirurgia e até plantão de unidades de Covid. Por experiência, é nítida a diferença da evolução e do manejo mais difícil em pacientes obesos. Aquilo que a gente estava conversando dele já ser um paciente inflamado, já é um paciente que tem dificuldade respiratória em algumas vezes, por causa da pressão que tem no tórax. Então, são coisas que vão se somando a esse acometimento respiratório do Covid e acaba dificultando bastante. Até mais do que alguns pacientes que, apesar de serem idosos e terem uma ou outra comorbidade, o paciente vê que o paciente obeso evolui com uma manifestação mais grave da doença. Então aí que vai entrar realmente, é onde entra os tratamentos, né? Onde vai entrar a cirurgia bariátrica de fato. A cirurgia bariátrica comprovadamente diminui a inflamação. Naqueles pacientes que às vezes a gente no pré-operatório costuma pedir proteína C reativa, que é um mediador de inflamação, um marcador de inflamação, né? Ao longo do tempo, eu tenho acostumado a pedir isso, até por orientação da doutora Mila, não sei se ela não vi ela aqui hoje, não sei se ela está por aqui, mas até por orientação dela, tenho pedido os PCR de controle e a gente tem visto que o PCR diminui. Mesmo aqueles pacientes que já tinham PCR próximo do normal, ele apresenta uma diminuição do PCR. Isso mostra para a gente que esse paciente ele está menos inflamado. Então, se ele está menos inflamado, olha lá, a Mila está aqui. Então, se ele está menos inflamado, o pulmão está menos inflamado e as doenças pulmonares, de uma forma geral, vamos levar em conta aí asma, por exemplo, que é um dos principais fatores de risco para aqueles pacientes que evoluíram mal no COVID, é a inflamação. É a reação inflamatória desse organismo, é a reação inflamatória desse pulmão. Então, com certeza, né, eu costumo falar para aqueles pacientes, durante a pandemia, né, nós diminuímos no comecinho as cirurgias bariátricas, depois retomamos com segurança, com cautela. Então, aquele paciente que operou em março, que operou em abril, hoje ele já está muito melhor do ponto de vista de risco, ele já aumentou sua expectativa de vida no meio de uma pandemia. Então, a importância dos protocolos aí, né, para a gente poder continuar aplicando isso na prática. É interessante até frisar isso que você está falando, porque eu já tive alguns pacientes com dúvida de se o fato deles serem pós-operatório bariátrico tornam eles um grupo de risco por ter feito a cirurgia. E é muito pelo contrário, a gente percebe pelos estudos e que é o que tem sido publicado, de que os pacientes pós-bariátricos, na verdade, eles diminuem ou até saem do grupo de risco que eles faziam parte antes da cirurgia.
Com certeza. Então, Justamente pela melhora dessas comorbidades. sem sombra de dúvidas, né? Aquele paciente que operou em março, que já está aí com 6 meses de cirurgia, já perdeu aí 15, 20, 25% do seu peso inicial e muitas vezes já saiu até da faixa da obesidade. Ou então reduziu muito. Fazia parte de uma obesidade grau 3, hoje está próximo de uma obesidade grau 1. Com certeza esse doente hoje ele está mais protegido do que ele estava em março, propriamente dito. Tá? Deixa eu ver se temos mais perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em relação às perguntas. Se tiverem mais alguma pergunta, mandem para a gente aqui. Estamos quase encerrando já nosso bate-papo. Alguma pergunta, alguma consideração aí, Thiago? Não, acho que a gente cobriu bem aí a comentar em relação às comorbidades. Achei interessante falar do Covid, porque é uma coisa que, no meio dessa pandemia, e com toda razão, virou o assunto da vez. Que a gente ouve em todo quanto é canto, e são dúvidas que os pacientes trazem para a gente mesmo, em relação a isso daí. Maravilha. Ó, chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Os pacientes que acabam tendo uma deficiência de vitaminas acabam voltando para o grupo de risco. Na verdade, não. Né? A deficiência de vitaminas e proteínas, sais, alguma coisa nesse sentido, né? Nem chega a ser tão frequente naqueles pacientes que fazem um acompanhamento nutricional, que fazem um acompanhamento endocrinológico com certa rotina. Muitos pacientes perguntam isso para a gente, e eu não vejo isso como um fator negativo para a cirurgia. Né? Obviamente, quando a gente faz um desvio do transintestinal, quando a gente faz uma redução do estômago, né? A gente diminui a absorção desses pacientes, a gente, obviamente, pode ser que tenha. Por isso que existe a suplementação de vitaminas, proteínas. Mas de acordo com a suplementação, acompanhamento, a gente consegue compensar isso com muita tranquilidade aí. Volta pela questão de, você comentou da obesidade ser uma doença crônica que precisa de segmento a longo prazo. Justamente para cuidar dessa parte das vitaminas e todos os exames de controle. Tá joia. E para encerrar aqui, eu vou encerrar com a pergunta da Lu, que é lá da Lugano, fornecedora de materiais lá, que nos visita. Ela pergunta em relação a se esses pacientes são suscetíveis a vômitos. Lu, eu vou encerrar com a sua pergunta, tá? Porque a gente nunca faz uma cirurgia para piorar a vida de alguém. E eu acho que a longevidade, esse tema, está aqui para isso. Justamente para a gente mostrar isso. A cirurgia é feita para melhorar a vida de alguém. Deus me livre de fazer alguma coisa em alguém para que essa pessoa vomite, para que essa pessoa passe mal. Não tem nada disso. Se está acontecendo isso, alguma coisa está errada. Então não é para acontecer. E graças a Deus, a maioria dos pacientes, eles não apresentam isso, tá? Então, assim, nós fazemos cirurgia para melhorar a vida dos outros. Para melhorar a expectativa, para melhorar a longevidade e assim a gente ganhar uns aninhos aí. Para que todo mundo conheça seus netos, seus filhos e possa viver o mais saudável possível, tá? Então, pessoal, acho que é isso. Vou encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? Então, Thiago, obrigado pelo tempo dedicado aí. Obrigado por trazer os artigos, mandou para mim. Achei muito legal. Parabéns pela pesquisa aí que fez. Achei muito, muito interessante. A todos da nossa equipe aqui, vi alguns pacientes, a Ruth, a Larissa aqui, Nutri, todo mundo aqui. Obrigado pela presença. Está sendo muito legal esse projeto aqui com vocês. Muito obrigado também pela oportunidade e a conversa aí foi muito boa. Então tá, joia. Uma boa noite, uma boa semana para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.